Vamos então começar fazendo a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos estudando, à luz do conhecimento espírita, a realidade espiritual, a realidade mediúnica. Pai amado, fonte da vida, eterno sol do amor, abençoa nossa reunião. Permita, ó Pai, que a tua presença esteja no meio de nós, irrigando nossos espíritos, abençoando nossos ambientes. Infunde em todos os nossos espíritos a tua presença magnânima, o teu amor e o teu amparo, saúde e luz. Ó Espíritos de luz, em nome do amor infinito, abençoa todo o nosso grupo, todos que nos assistirão aqui no Zoom e no YouTube, que eles todos sejam abençoados por ti, ó Pai, que assim seja. Então vamos lá, nós paramos. Eventualmente a gente vai... Saúde e luz. Ó Espíritos de luz, em nome do amor... Entrou aqui a YouTube. Já vou dar o like aqui, ok? Nada melhor do que um like caseiro, né? Vou compartilhar aqui o livro. Recordações da Mediunidade. Vamos lá. Paramos em... Casos A. Anderson, eu não estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Eu tô. Eu estou. Isso, é alguma coisa sua aí, porque o povo está me ouvindo. Vê aí direitinho. Essa é a permissão. Quando abre, ele pergunta se vai usar o áudio, né? Computador, do seu... E às vezes essa permissão, quando a gente dá o ok, é que sai o áudio. É verdade. Se qualquer Se coisa bem que você se ela não entra estiver e te sai. ouvindo, ela também não está me ouvindo. Você está ouvindo alguém, esse? Não. Tem que sair e entrar de novo. Fala aí, gente, uma outra pessoa. Sai e entra de novo. É uma coisa da internet dela. Nós vamos para casos A. Deixa eu só achar aqui no livro. Ela já está normal, Anderson. Ela já está ouvindo? Está ouvindo isso? Faculdades em estudo. Deixa eu procurar aqui no Find. Casos. Eu estou procurando para botar para o... Achei. Vou pedir para alguém ler, por favor, por caridade. Vou compartilhar aqui. Aqui, gente, ó. Quem gostaria de ler para a gente? Por favor. Eu posso ler. Pode começar, Marcelo. Tá. Casos há em que um consciencioso experimentador remove a possibilidade ou causa de tais acontecimentos e o paciente volta ao estado normal anterior. Mas o desenvolvimento pleno de tal faculdade é que se conscienciosamente restituirá ao indivíduo o equilíbrio das próprias funções psíquicas e orgânicas.
O tratamento físico-medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, fortalecendo o sistema nervoso com a aplicação de tônicos reconstituintes, etc., também será de importância valiosa, visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento, emprestando-lhe feição de enfermidade. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades, relativamente raras porque não cultivadas, na atualidade agem de preferência no plano espiritual, com o médium encarnado sob a direção. Parei para espirrar. Sob a direção dos vigilantes espirituais, campo apropriado, o mundo espiritual, para as suas operosidades, tornando-se então o seu possuidor prestimoso, colaborador dos obreiros do mundo invisível em numerosas espécies de especulações a benefício da humanidade encarnada e desencarnada. Entre os homens, a ação de tais médiuns se apresentará de menor vulto, mas se souberem atentar nas intuições que com eles virão ao despertar, grandes feitos chegarão a realizar também no plano terreno. Tenho uma dúvida. Quer comentar? Pode Na perguntar. verdade, eu tenho uma dúvida. Nesse finalzinho aí, que ele fala sobre as intuições, ele está falando da pessoa no estado de catalepsia, correto? Não. Ele está falando da pessoa que desenvolve desdobramento, Ah, tá. Entendi. que sai da catalepsia, torna ela em um instrumento de trabalho, mesmo que ele não tenha consciência ou lembrança disso quando está O que aconteceu... acordado, Uhum. ele acaba trazendo da realidade espiritual intuições que, veja bem, o Nosso Lar, no livro Nosso Lar, é dito que toda obra nobre no planeta Terra antes nasceu no mundo espiritual, ok? Então, se você consegue ter condições de acessar o mundo espiritual superior, e isso está ligado ao que nós conversamos no estudo anterior, o mundo espiritual superior, ele está preocupado, interessado na evolução dos seres do mundo. Então, o ideal é trazer ideias que promovam, entende? A evolução de todos. O mais comum é que pessoas do bem, quando eu falo pessoas do bem, estou falando pessoas verdadeiramente do bem, tá? Que trazem, por exemplo, vou dar um exemplo. Quer ver uma coisa maravilhosa que foi trazida? Seja porque o cara planejou antes de nascer, seja porque ele teve intuição para criar, o AAA, Associação dos Alcoólicos Anônimos. Então, você não é a minha arrogância que diz a evolução do contato espiritual e a qualidade do contato espiritual que eu tive. É o que, de fato, eu faço com isso. Então, toda obra, asilo, livro, escola, ensinamento, o menino está ensinando Vedanta para as pessoas terem uma mente melhor. Isso não é gratuito. Muitas vezes, ou é planejamento dele com as equipes espirituais ligadas ao Vedanta antes dele nascer, ou é um contato que ele teve no mundo espiritual em que benfeitores espirituais interessados em difundir
o Vedanta, vendo as condições nele predispostas, o estimularam a isso, entendeu, gente? A Entendi. criação de uma casa espírita é assim também. Tá? Fui numa casa espírita lá na Penha, que eu não lembro o nome, não sei se era São Pedro ou alguma coisa relacionada a Pedro, não lembro. Mas era alguma coisa sobre Pedro. Que lá eu fui com a minha irmã, né, que ela me convidou, uma amiga dela frequenta lá e me chamou ela não queria ir sozinha, eu fui com ela. Ela não conhecia o espiritismo nem nada, tem muitos anos, né? Tava chegando ao Arautos. E aí, lá o médium, foi uma coisa que até eu não sabia, né? O médium e fundador da casa, ele atendia as pessoas mediunizado, né? Para não falar incorporado, com trabalhador espiritual que trabalhava com ele, Frei Rogério. E aí, nós fomos encaminhados, né, para lá e tal, porque minha irmã estava com problemas mediúnicos, ela continua não trabalhando mediunidade, mas ela tem mediunidade também. E aí eu fui com ela, eu também pedi para ser, né, atendido, porque ela estava com medo e tal. Aí fomos os dois, ela primeiro e eu fui depois. E aí o Frei Rogério falou, né, que o médium que fundou a casa, ele já foi com essa programação reencarnatória, né, de ter a mediunidade, de trabalhar a mediunidade e que ele iria fundar uma casa espírita. E que ele fundou a casa espírita, acho que com 18 anos lá, né? Ele mais algumas outras pessoas, não foi ele sozinho. Acho que ninguém vai fazer um feito desse sozinho. Mas ele e algumas outras pessoas, que já eram todos desencarnados, tinham fundado a casa. E aí ele falou que não existe nenhuma casa espírita fundada aqui no nosso plano que não tenha sido planejada antes no plano espiritual e que os médiuns e as pessoas que vão fundar e fundar a casa e trabalhar principalmente já vêm com essa programação desse trabalho. Aí depois ele me explicou, né, que eu tendo mediunidade, que era uma responsabilidade e tudo mais. Aí falou, vem trabalhar aqui, se você quiser, você vai ter que estudar muito, não sei o quê. Mas como eu estava chegando, aí eu corri. Mas não consegui correr aí do Arauto. Acabei ficando, Felizmente. 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 Tenho amor ao trabalho. E aí, o que a gente percebe? Que é isso que o doutor Bezerra, mais ou menos, quer dizer, que é uma mediunidade que o indivíduo pode, com os problemas que ele tem de catalepsia e letargia, transformar, fazer do limão uma limonada. O problema é que você tem que ter um centro sério, equilibrado, uma casa espírita que conheça um pouco o assunto e, sobretudo, a dedicação da pessoa, que é o mais difícil. A pessoa tem que estar dedicada a querer ser útil. Não é só assim, essa expressão. Você é médium, tem que trabalhar. Isso daí não rola. Nós não queremos qualquer um para trabalhar. Não basta ter mediunidade para trabalhar. Você tem que trabalhar com amor, tem que querer. Tem que ser um trabalho de crescimento íntimo, em que o amor, o sentimento de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, motive a pessoa. Só ela ser médium não é um pré-requisito para ela trabalhar e nem é pré-requisito que ela vai se curar. Porque há pessoas que muitas vezes pode ter um problema e dizem, se você trabalhar a mediunidade, esse problema some. Mas ela vem mandada, sabe? Aquela criança que vai à escola porque a mãe obrigou.
Entendem isso, gente? Ela vai porque obrigam ela a ir. Ela vai porque ela se sente obrigada a ir. Gente, não é isso que cura. Não é a ida que cura. Que cura é o sentimento. Então, é importante fazer essa ressalva. Ok, realmente, o trabalho mediúnico da pessoa já em equilíbrio vai eclodir. A pessoa que tem letargia, catalepsia, ela vai começar a ter sonambulismo provocado pelos mentores espirituais, ou seja, espontâneo. Ela vai ter desdobramento espontâneo. Mas o que acontece é que você tem dois problemas. A maioria das casas espíritas não se estuda nada sobre o assunto, desconhece completamente, e a gente, todo ser humano, quando desconhece um assunto, ele o ignora, ele não o enxerga, ele não o vê. Por isso que essa mensagem do Bezerra de Menezes quase não há estudo sobre esse assunto. Agora você já tem mais, mas demorou décadas, porque o que você não vê, você não conhece, você não estuda, você não avalia, né? E essa informação teve que chegar por via mediúnica, porque como ninguém estudava isso, ninguém quer estudar nada, as pessoas querem simplesmente transformar o processo mediúnico num processo de igreja. Ah, eu chego lá, vem, pronto, acabou. E vem. Ah, em nome de Deus, e acabou. E não quer saber como acontece, por que acontece, quais as questões que envolvem, a pessoa não quer saber de nada. E aí é claro que se você não aprofunda, o teu conhecimento é superficial, a tua orientação a quem chega à casa espírita é superficial, porque você mesmo não conhece, né? E no campo do desdobramento, ao longo dos anos, outras escolas espiritualistas desenvolveram, fizeram justamente o que a gente não fez. Se a gente tivesse pego esse livro nos anos 50 e trabalhado, talvez hoje você tivesse toda uma área desenvolvida que não foi. Não foi. Hoje nós conhecemos menos sobre o desdobramento do que outras escolas espiritualistas que tem por aí. Há muita gente no Brasil que conhece muito mais sobre desdobramento do que nós, porque eles estudaram e nós não. Simples assim. Se você não faz um trabalho, porque a religião impede, outras pessoas são escolhidas para fazerem esse trabalho em outro lugar. Por quê? A espiritualidade, aqui não tem jeito, está bloqueado. Por aqui não vai. Esse conhecimento tem que chegar à humanidade. Já que eles não querem, vamos criar outra escola aqui, que possa criar, que dá espaço a esse conhecimento, que inicialmente foi estudado por nós desde o século XIX, mas que nós adotamos uma postura assim: ainda estou estudando o Evangelho. Isso assim, sim. Isso aí não, ainda estou estudando o Evangelho. E não estudar nada, porque, na verdade, você precisa conhecer os mecanismos espirituais da vida para você entender a importância do amor na sua vida. A desculpa esfarrapada que só estuda o Evangelho, porque só isso que importa, é o que a gente faz há 2000 anos. E, mesmo assim, a gente ainda fica irritado, a gente ainda briga com o vizinho, a gente ainda apoia quem usa arma e quem apoia a tortura. Então, isso é desculpa esfarrapada. Você tem que ter aprofundamento da realidade espiritual para entender quem você é como espírito imortal e que sentimentos a gente tem que ter. Porque essa coisa de que não estuda sonambulismo, não estuda magnetismo. Para que estudar passe? Para que estudar magnetismo? Para que estudo tão longo? Para que aprofundar estudo? Estiro a mão, oro e pronto. Jesus cura. Jesus... Isso não é doutrina espírita. Isso não é doutrina espírita. A pessoa que não quer estudar, a pessoa que não quer estudar, a gente respeita, mas isso não é doutrina espírita. Doutrina espírita, como Kardec disse, está atrelado a magnetismo e espiritismo. Toda pessoa que ignora ou quer ignorar o estudo do magnetismo,
o estudo da bioenergia, o estudo do perispírito, do sonambulismo, do êxtase, da letargia, da catalepsia, ela está só colocando o seguinte: eu não estou afim, eu não quero aprender, eu não quero conhecer mais. E é o que o Dr. Bezerra de Menezes está dizendo. Caso as pessoas encarnadas, olha só o que ele diz aqui, ó, para não dizer que é Anderson, tá? Ó, o tratamento físico-medicinal, atingindo o sistema neurovegetativo, né, tratamento médico, também terá importância valiosa, tanto visto que a escassez de fluidos vitais poderá incentivar o acontecimento. Olha aí que está a informação que ele está dando. Escassez de fluido vital pode incentivar o acontecimento patológico da catalepsia, da letargia. O acontecimento patológico, emprestando-lhe feição de enfermidade. Porque ele vai dizer para nós que não é. Ó, aí vem ele. Cumpre-nos ainda advertir que tais faculdades relativamente raras. Por quê? Por que são raras? Não cultivadas. Por que não são cultivadas? Porque o povo não estuda. Então não é Anderson que está falando. Raras porque não cultivadas. E não são cultivadas porque o povo não estuda. Ele já falou isso mais acima. Na atualidade, agem de preferência no plano espiritual. Por quê? Porque o ninguém no encarnado sabe. Com o médium encarnado, sob a direção dos vigilantes espirituais. Campo apropriado, o mundo espiritual. Apropriado para quem? Para o encarnado em desdobramento agir. Tornando-se, então, o seu possuidor prestimoso colaborador dos obreiros do mundo invisível em numerosas especulações a benefícios da humanidade encarnada e desencarnada. Numerosas espécies de especulações. Então, você acabou desenvolvendo várias pessoas trabalhando diretamente com o mundo espiritual. Então, você vai ter, aqui no Brasil, o Hamilton Prado, que vai lançar um livro nos anos 60, que vai falar sobre isso. Você vai ter, nos Estados Unidos, pessoas que vão falar sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns desses estudiosos. Você vai ter Robert Morrow, que vai trazer, a partir dos anos 50, 60, um conhecimento sobre isso. Você vai ter o Hamilton Prado, nos anos 50 e 60, que vai narrar várias das suas experiências. Como é que o Hamilton Prado age? Justamente como o Dr. Bezerra e a Ivone agiam. Da casa deles, com o mundo espiritual, trabalhando com os mentores. Já que esse assunto ele ficou meio que esquecido e ignorado. Você vai ter, já na atualidade, o Valdo Vieira, que construiu toda uma ciência em cima disso, mas essa obra aqui, ele lançou no meio espírita, para saber se ia ter liga. Ele lançou essa obra em 1979, pela editora LAC, e a partir dali, não tendo liga, ele construiu o caminho dele próprio. Hoje, no Brasil, você tem pessoas como esse Moisés Ezagui,
como Marco Antônio Coutinho e como Vasco Vasconcelos, entre outros, além do Saulo Caldeirão, Wagner Borges. Por que eu estou falando esses nomes que o povo espírita não conhece? São pessoas que conhecem esse assunto e que deram continuidade ao que Ivone fazia, ao que Aura Celeste fazia e que Eurípides fazia. Eles estudam muito esses assuntos, têm muito o que ensinar sobre esse assunto, coisa que a gente nem tem ideia, porque isso não foi desenvolvido pela doutrina. Os espíritas, agora que você já tem todo um trabalho aí no campo do magnetismo, mas ainda assim não é muito bem aceito por muitas pessoas, e está tudo bem. Hoje em dia, com a liberdade, cada um faz o que acha que deve. Se a pessoa acha que a doutrina é apenas para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, outras casas já desenvolvem um trabalho, como Leon Denis, né, de estudo sério, de aprofundado, e nós, que somos pequenininhos nessa área, somos uma casa bem pequena e bem tímida, fazemos o que é possível, e uma das coisas que é possível é estudar o livro dela, da Ivone do Amaral Pereira. E esse texto sempre me entristeceu esse texto do Dr. Bezerra de Menezes, porque ele deixa bem claro que depende do encarnado ir em busca desse conhecimento. Como nós não o fizemos, e isso é da lei, tá, gente? A Igreja Católica, na Idade Média, ela buscou caminhos e soluções longe da reencarnação. Outras escolas surgiram para falar da reencarnação. É assim que o mundo espiritual trabalha. Ele trabalha com o que o ser humano permite, né? E aí vamos que vamos. Então, alguma questão, gente? Eu falei tanto. Alguma questão que vocês queiram levantar? Dúvida? Não. Pergunta? Fiquem à vontade, tá? O que eu puder responder, o que eu souber, o que eu puder. Quero dizer a vocês que, nesse momento, tem uma pessoa nos assistindo online. Nossa audiência está bombando. Ainda bem, né? Ainda bem que só uma está vendo. Ai, meu Deus. Essas coisas, né? Se fosse outros temas e outras questões, tinha aí, estava cheio. Mas é justamente o que a gente está falando. Esse tipo de tema não desperta interesse nem do trabalhador da nossa casa, da nossa própria casa espírita, quanto mais de pessoas de fora, né? Se você disser para pessoas de fora. Voltemos ao texto do Dr. Bezerra. Ó. Marcelo, quer continuar lendo? Eu já acabei de Posso ler? Os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que o organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas, tais como a autossugestão ou a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações, a hipnose, o animismo ou o personismo, tal como o sábio doutor Alexandre Aksakoff, seria isso? Isso. Classifica o fenômeno, distinguindo-o daqueles denominados efeitos físicos. A mediunidade deverá ser espontânea por excelência, a fim de frutecer com segurança e brilhantismo, e será em vão que o pretendente se esforçará por atraí-la antes da ocasião propícia. Tal insofridez redundará inapelavelmente, repetimos, em fenômenos de autossugestão, ou chamado animismo, ou personismo, isto é, mente do próprio médium criando aquilo que se faz pensar por uma comunicação de espíritos desencarnados. Existem mediunidades
que do berço se revelam no seu portador, e estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias durante as quais os seus possuidores exerceram atividades marcantes. Pode subir um pouquinho? Obrigado. Assim, desenvolvendo forças do perispírito, sede da mediunidade, vibrando intensamente num e noutro setor da existência e, assim, adquirindo vibratilidades acomodatícias do fenômeno. Outras existem ainda em formação, forças vibratórias frágeis, incompletas, os chamados agentes negativos, que jamais chegarão a se adestrar satisfatoriamente numa existência e que se mesclarão de enxertos mentais do próprio médium em qualquer operosidade tentada, dando-se também a possibilidade até mesmo da pseudo-perturbação mental, ocorrendo então a necessidade do estágio em casas de saúde e hospitais psiquiátricos, de se tratar de indivíduos desconhecedores das ciências psíquicas. Por outro lado, esse tratamento será balsamizante e até necessário na maioria dos casos, visto que tais impasses comumente sobrecarregam as células nervosas do paciente, consumindo ainda grande percentagem de fluidos vitais, etc, etc. Ok, Marcelo. Olha só, por que serão tratamentos balsamizantes? Deixa eu ver aqui. Ele fala que o próprio médium, em qualquer operosidade tentada, né, na tentativa, forçando, dando possibilidade Vamos até... lá. Balsamizantes a pessoa, um dos maiores problemas do campo mediúnico é que mediunidade não se improvisa, não se inventa. Ela não é um processo em que você possa forçar sua existência. Daí que, sobretudo, numa época, nesses anos 40, 30, 40, 50, que a campanha contra a mediunidade pela psiquiatria era muito grande, havia muita acusação da psiquiatria oficial com relação à loucura causada pela mediunidade. Se retratava muito sobre isso e se criavam verdadeiros horrores com relação à mediunidade. Então, muita literatura espírita trouxe, ao contrário de Kardec, que estimulava, como a gente está estudando lá no Livro dos Médiuns, a prática mediúnica, houve, em muitos autores, um verdadeiro horror ao estímulo da prática mediúnica, mesmo na casa espírita, criando quase que um cordão de isolamento. Esse cordão de isolamento, ainda hoje, é muito forte. E o que quebrou esse cordão de isolamento não foi a doutrina espírita, foi a Umbanda. Então, você hoje tem aqui no Rio de Janeiro, é normal você ter casas de Umbanda com 100, 150, 200, 300 médiuns trabalhando, e as casas espíritas, pelo menos aqui na nossa região, ter 5, 6, 8. Né? É uma debandada, porque as casas espíritas, justamente por temerem a loucura, ou por não conhecerem, demoram, às vezes, tem casa espírita, tem que estudar 10 anos para trabalhar com mediunidade. A pessoa vai para Umbanda e trabalha lá. Então, esse discurso é um discurso antigo, que, a não ser que você me prove que um centro como o do meu irmão, de Umbanda, que tem 250 metros, todo mundo ficou louco, e as pessoas estão lá trabalhando, e muito, e fazendo bem, a gente começa a ver que tem algum problema quando você diz que só pode trabalhar quando você nasce médium pronto. Porque poucas pessoas
Mesmo aquelas que hoje trabalham com mediunidade, têm mediunidade desde o berço. Boa parte dos médiuns tem, mas muitos médiuns, como Kardec disse, aquilo vai aflorar com exercício, com a educação da mediunidade, né? Há no movimento espírita a rejeição ao termo desenvolvimento da mediunidade. Tem autores, inclusive, que não gostam, mas quem usou esse termo foi Kardec. Não foi Anderson, não. Foi Kardec. E ele não só falou, como ele fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Então, o que acontece? É uma questão que a mediunidade ela é todo um estudo que precisa ser levado com muita seriedade. O personismo, então, o problema do tratamento psiquiátrico que leva ao reequilíbrio mental do médium não é por causa da mediunidade, mas é por causa do desequilíbrio da pessoa. Hoje a gente sabe. Problema psiquiátrico é problema psiquiátrico. Surto psiquiátrico é surto psiquiátrico. Mediunidade flerta com a mente da pessoa e muitas pessoas que têm problemas psiquiátricos são médiums. Mas, quando o problema é meramente mediúnico, quando a pessoa tem um problema que é puro, sem interferência psiquiátrica, você pega o médium, põe do lado dele, tira o espírito, ele volta ao normal. Se você faz isso, tira 1, 2, 3 espíritos e a pessoa continua em surto, é sinal de que, além da mediunidade, há todo um trabalho que ela vai, esse indivíduo encarnado vai precisar fazer para que ele possa ter o reequilíbrio. O balsamizante aí é o reequilíbrio. Então, o maior desafio do trabalho do Centro Espírita é não fanatizar, no sentido de que tudo é mediunidade. Muitas pessoas que até possuem mediunidade trazem como problema não a mediunidade, mas o problema psiquiátrico. E a gente não pode... Essa semana, eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo o que ela tem contra o espiritismo. E eu assisti no vídeo, uma das coisas que ela alegou é que, em algumas casas espíritas que ela frequentou, lá no sul do Brasil, pessoas diziam que ela tinha que deixar o psiquiatra, que o problema dela era mediúnico. Gente, não se faz isso. Você jamais pode dizer para alguém que está em tratamento psiquiátrico que ela deixe esse tratamento, porque o problema dela é essencialmente mediúnico. Você não pode. Ah, mas o espírito guia que falou. Você, médium, não pode deixar ele falar. Você, médium, não pode deixar ele falar. Você tem controle. O espírito pode tentar até falar isso, você não deve deixar. Você jamais pode deixar que o espírito diga, saia do médico e venha trazer só o trabalho espiritual. Porque o espírito, muitas vezes, que está falando, não tem conhecimento doutrinário suficiente para explicar a visão espírita das coisas. Ele pode ser um bom espírito, ele pode ser o teu guia espiritual, mas ele não tem conhecimento. E no conhecimento espírita, a pessoa vai cuidar da saúde física, psicológica, psiquiátrica, no médico. O tratamento terapêutico espírita é sempre auxiliar, complementar. Se esse tratamento levar à cura, ótimo. Mas quem vai dizer que a pessoa está curada, quem é, gente? É o guia espiritual? É o médico. É o médico. É o médico que vai chegar lá e vai dizer, olha, você não precisa mais. Não é a pessoa mesma que vai dizer, eu não preciso mais não. Estou bem, estou indo na casa espírita, estou tomando passe, estou trabalhando mediunicamente. Não, não é você que vai dizer. Quem tem que dizer é o médico. E a pessoa tem que ser sincera nos sintomas que sofre.
E sim, o tratamento, então, psiquiátrico, nesses casos, é balsamizante. Com relação ao trabalho da educação e do desenvolvimento da mediunidade, não existe mediunidade séria sem apoio do mundo espiritual. Seja aquela que você eclodiu desde a infância, que é o caso da Ivone do Amaral Pereira, seja aquela que eclodiu já na reunião de educação da mediunidade. Num caso ou noutro, e mesmo no desdobramento, esses nomes que eu citei aqui, só vai acontecer, em todos esses casos que eu mostrei aqui, os livros que eu peguei à mão, essas pessoas, como Hamilton Prado, que nunca foi nem espírita, só pôde fazer essas experiências que ele pôde porque ele teve amparo espiritual sério. Então, é óbvio que a seriedade da pessoa, como diz Kardec, o estudo sério que se dá, traz a sintonia com espíritos sérios, que trazem, eventualmente, a possibilidade da ampliação das suas faculdades paranormais e das suas faculdades mediúnicas. Sendo que, na doutrina espírita, todo o trabalho de ampliação da mediunidade é para servir. Então, quando você trabalha com a mediunidade na doutrina espírita, ela não é para exaltar seu ego, ela é para servir a humanidade, para ser útil, porque você entende que o caminho da evolução é o amor. É o fora da caridade não há salvação. Então, nós chamamos isso de mediunidade com Jesus. Eu não preciso forçar ela para que ela aconteça. A seriedade do trabalho, a assiduidade, a dedicação vai, mesmo na pessoa, contrariando até o que o autor está dizendo. A mediunidade ideal é a do berço, ok. Mas, como Kardec nos informa, o processo o Kardec fala da psicografia. O processo da psicografia, mas isso serve para toda a mediunidade, carece de treino, de exercício. E, nesse sentido, o contrato, entre aspas, de uma pessoa com um trabalho mediúnico pode-se acontecer em vida. Então, a pessoa que muitas vezes tem a mediunidade de berço, ela já tem planejado esse processo antes de nascer. Mas pessoas vou dar um exemplo, Newton Boechat. Newton Boechat foi um grande orador espírita que nos anos 60, 50, 60, início dos anos 70, fez várias palestras e tudo mais. Ele era muito amigo do Chico Xavier, frequentou o Chico Xavier, ele era do Conselho Federativo, era do Conselho da Federação Espírita Brasileira, um médium sério, espiritualizado, dedicado. Mas não era um médium, não, perdão, um orador sério. Já nos últimos 10 anos de vida dele, é que a mediunidade dele aflorou. E aflorou justamente qual mediunidade, gente? Desdobramento, psicografia, vidência. Então, ele trabalhou uma vida toda no movimento espírita, sem mediunidade. E nos últimos 10 anos de vida dele, a mediunidade aflorou, e aflorou assim. Ó. Então, esse processo, ele não tem uma regra determinada. Vocês estão entendendo, gente? Sim, mas ainda há esperança para você, viu, Anderson? Mas justamente o que eu estou dizendo. Há Mas, pessoas se em que for o os 10 processo... últimos, quando surgir, você já conta. Não dá. Isso, veja bem. Não, eu sei, eu O tô só te Marcelo, zoando. o Marcelo, Guzon, está brincando, gente, já que nós estamos no Eu YouTube. tô só brincando, pessoal aí de casa, Você aí que está aí, nosso telespectador, entenda que se tua mediunidade surgir tardia, não quer dizer que você vai ter só mais 10 anos de vida.
Marcelo, eu estou deixando bem claro para o povo não ficar assustado. Vai ser assustado. Ok, gente? Não tem critério para isso. Isso daí, às vezes, a pessoa não tem a mediunidade porque ela não trabalhou nisso. Como ela tomou um rumo de vida, a mediunidade está lá. Mas como ela tomou um estilo de vida, um rumo de vida, uma crença em que não há espaço para a mediunidade ela sempre teve. Ela nunca soube. Quando ela chega na casa espírita, aquilo vrum, ou na Umbanda, aquilo aflora. Então, eu só estou dizendo isso para a gente tomar cuidado para o povo não ficar assustado. Tá bom? No caso do Newton Boechat, foi esse. Mas não quer dizer que quem aflorar tardiamente, que não... Entenderam, né? O Wellington ia falar alguma coisa aí encarnando, Marcelo. Pode falar, Wellington. Fala agora. Fala agora, rapaz. Não, o que eu ia falar... Não, você já falou a questão dos 10 anos aí. Não, tudo bem. Ah, tu ia continuar na encarnação, né? Entendi. Eu entendi. Não, Mas como eu falei já isso, aí tu parou. Exatamente. Então, vamos lá. E uma outra coisa. Quando eu começar a ver alguma coisa, eu vou ficar com medo. Ah, tá bom, tá bom. Não, mas então, gente, se você tem problemas... o personismo, que ele fala aqui. O que é isso? A gente tem que tomar cuidado quando uma pessoa famosa morre. Morreu Silvio Santos. Morreu a Rainha Elizabeth. São pessoas já bem de idosa, né? Os dois estão com mais de 90 anos. A rainha não vai morrer tão cedo. A gente vai primeiro. Aí o médium, numa casa no subúrbio carioca, né, vem e dá a mensagem da Rainha Elizabeth ou do Silvio Santos. Gente, muito disso não é nem mediunidade, é personismo. É o subconsciente do médium, que muitas vezes traz consigo, viu o enterro, não sei o quê, é invigilante, traz transtornos emocionais, e ele traduz isso pensando que crente, que realmente está dando mensagem da Rainha Elizabeth, ou de Silvio Santos, ou da pessoa que morreu na tragédia não sei aonde, o João Marcos, que morreu arrastado. Isso é muito comum, tá? O médium, para não cair nessa armadilha, ele precisa justamente ele não querer provocar. A mediunidade ela tem que ser espontânea, ela tem que vir naturalmente. Você não pode ficar fixo com nenhuma ideia e nenhuma pretensão. É impossível que a Rainha Elizabeth deu uma comunicação lá no Meia, ou lá em Oswaldo Cruz, ou lá em Jacarepaguá, assim que ela desencarnou? É impossível? Não. Impossível não é. É improvável. Por quê? É improvável. Os espíritos se comunicam com quem lhes são afins. Quando você está encarnado uma vida toda, os seus afins são as pessoas da sua família, seus amigos, desta vida. Se você está desencarnando, se você vai entrar em contato, vão ser com pessoas onde você ainda tem a memória fixa, que é nesta encarnação. Ora, se eu não tenho nenhum vínculo, não sou amigo, não troco o zap com a Rainha Elizabeth, não frequento a casa do Silvio Santos, a possibilidade de eles estarem desencarnando e virem comunicar comigo é zero. Vocês estão entendendo, gente? Ou não? Isso é personismo. O médium que tem muito isso, às vezes, nem tem espírito ali, não é mistificador. É o médium mesmo que está projetando do seu inconsciente. Infelizmente, isso acontece, tá? Alguma questão, algum comentário sobre isso? Isso é muito importante. Vale a pena comentar. Não?
Assim, em reunião, eu às vezes atraso a comunicação, digamos assim, porque primeiro eu questiono se é um pensamento meu ou é externo, digamos assim, né? Mas justamente para ter um cuidado, para não, de repente, interferir, para que eu, Marcelo, não interfira, né, na reunião ou no trabalho. Eu sei que a maioria das vezes é uma comunicação, mas aí eu tento ser cauteloso para não dar nenhum problema, para não interferir, né? Então, eu É fico. verdade, é verdade. Mas aí também eu tenho aprendido com os anos, né? No início era muito pior. Eu questionava tanto que às vezes impedia de acontecer a comunicação por medo de ser algo, né, próprio, e não externo. Mas só com o tempo mesmo e com o trabalho que eu fui dosando para ficar equilibrado, né, para conseguir identificar e aí fazer o trabalho. Isso aí. Já que levantou a mão. Jaqueline? Oi. Ô, Anderson. No caso do personismo, também entra muito a vaidade do médium, né? É. Porque eu não posso, eu tenho que dar uma mensagem de uma celebridade. Não posso, não vou dar uma mensagem do Joãozinho. O Joãozinho ali da padaria, porque não vai me vai descer perante a minha casa espírita e perante aquele público que até mesmo me segue, É né? verdade. Então, tem que mandar uma mensagem da rainha, só que a da rainha vai ser difícil, gente, porque ela vai morrer tão cedo, entendeu? Mas E às eu vezes, acredito que entra muita vaidade. e às vezes a comunicação é até mediúnica, mas o médium interfere na interpretação de quem ela está trazendo. Tá? Então, o personismo, às vezes, é um transtorno que a pessoa traz consigo. E aí, às vezes, é difícil, porque às vezes a pessoa traz transtornos na alma de carência, e carência é uma coisa que todo ser humano tem em algum nível, e às vezes, mas aquela pessoa, às vezes o nível de carência dela é muito grande e ela quer ser aplaudida. Então ela acaba pegando, ela não faz por mal, não é personismo, ele não necessariamente é um ato de má fé. A pessoa não está querendo fazer isso. É o inconsciente dela convulsionado por fortes emoções que acaba fazendo uma escrita mecânica, meramente anímica, fruto das projeções das carências emocionais dessa alma atormentada. Então, nem sempre é algo fruto de uma... Imaginação, né? Ela está Não, recebendo, né? Ela recebe mesmo, né? Aquela mensagem, só que ela deturpa tudo para aquela mente dela, que naquele exatamente. momento estava focado, né, na morte daquela celebridade. Algo que às vezes está dias pensando sobre aquilo, né, sobre É aquele verdade. determinado assunto, né? Às vezes a celebridade morre, como foi o caso do Ayrton Senna, e é o dia inteiro só isso, né? E você está ali em casa assistindo aquilo, o médium, no caso, está o dia inteiro, a reunião é à noite, está o dia inteiro naquela comoção, ele se emociona quando o corpo chega do aeroporto, ele está totalmente emocionado com aquilo e acaba que aquilo interfere no processo mediúnico dele. É claro, gente, que isso não é comum. É importante a gente salientar. Isso não é comum, tá? A gente está citando porque pode acontecer que o autor está citando, mas isso não é comum. Não é algo assim corriqueiro que acontece. Não. O médium, como o Marcelo falou, ele vai sendo educado a tomar os devidos à vigilância.
na medida em que o mais importante não é a autoria espiritual da mensagem, mas a capacidade de servir a todos aqueles que venham à reunião mediúnica. O ideal é que o médium estude. Ele precisa ter livros, obras. Esse livro que a gente está estudando é um livro precioso. É óbvio que tem coisas, como a gente falou, que podem ter opiniões diferenciadas, abordagens diferenciadas, mas até nisso a gente pode questionar a gente que está falando, quem está falando, o autor, contrapor com o que Kardec fala, porque tudo é aprendizado. A gente aqui, ninguém é sábio, ninguém sabe tudo, a gente é só estudante, a gente é aprendiz, né? E é lógico que ao longo dos anos a gente pôde perceber no campo da mediunidade um discurso dos anos 40 e 50 essencialista, que era muito em voga, da mediunidade como algo exclusivo a um grupo específico, contrariando o que Kardec e Leon Denis faziam, que era o desenvolvimento da mediunidade. A mediunidade ideal, sim, é aquela do berço, mas o que a gente vê, e eu pude ver isso até em Comerge, é que muitas pessoas que têm que não aparentam ter mediunidade nenhuma no berço, chega na Comerge que a vibração melhora e aquela mediunidade aflora, que é uma beleza. Entende? E isso é com pessoas jovens e adultos, não crianças. Então, as pessoas, e aqui eu acredito que tem alguns casos, em que desde criança a pessoa é médium e sabe que é médium, tem. Como é o caso da Ivone e do Amaral Pereira. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e milhares de médiuns que tem nas casas espíritas. Desde cedo, isso é normal. Mas há pessoas que o processo só aflora na adolescência. Há pessoas que o processo só aflora depois dos 20 e poucos anos. Há pessoas que o processo só aflora depois que ela tem filho. Há pessoas que o processo mediúnico só aflora depois que ela resolve certos problemas financeiros. Então, a gente tem que entender que não dá para você arbitrar assim, a mediunidade ideal é aquela do berço. Isso é complicado, tá bom, gente? Jaqueline. Anderson, ultimamente eu tenho feito muito atendimento fraterno com pessoas de mais idade, terceira idade. Porque depois de trabalhar tanto tempo, né, na casa espírita, às vezes até doutrinando, mas agora que a mediunidade está aflorando. E elas não estão sabendo lidar com isso. Né? Porque falaram, em algum momento na vida, falaram que elas não tinham mediunidade nenhuma, e não estão conseguindo entender por quê. Oi? Para sempre. Para sempre. Aí elas estão batendo cabeça, assim, né? Preocupadas, aí a gente orienta a estudar na casas espíritas que elas estão, para poder fazer todo o estudo, se tiver livro dos médios, todo o estudo que a casa vai oferecer para educar essa mediunidade, né? E evangelho no lar, porque a mediunidade é como se fosse uma adolescente mesmo, né? Que eu vejo ali, né? E elas não sabem o que faz, né? Aí recebe algumas orientações, olha, filtra, não fala nada, né? Porque não interessa, mesmo que algo vá acontecer a curto prazo, mas você não pode falar, não pode falar. Né? E é hipótese curioso. alguma, falar para o outro, para alguém da sua família, o seu amigo, esse aviso que esse espírito lhe deu, né? Você pede a sua falange espiritual, tudinho, para que envolva ele, porque para ele poder seguir o caminho dele, porque isso não é correto ser feito. E é curioso essa informação que você
traz, que coincide também com o momento que a gente está vivendo, em que as pessoas ficaram mais em casa. E estando mais em casa, muitas vezes participando de lives, orações, grupos de orações, as pessoas começaram a ter maior percepção da realidade espiritual que é a certa. E aí, essa maior percepção, segundo uma mensagem que eu acho que foi até você que trouxe em 2020, do Mundo Maior, que era um momento diferente das pessoas terem contato com a realidade espiritual, que era justamente você se ver como espírito imortal. Aquela visão antiga de que o sacerdote, o eleito, o escolhido é quem pode ser médium, essa visão iniciática, esotérica, dos iniciados, dos adeptos, isso já se caiu por terra. A espiritualidade, ela quer lançar o espírito, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Verão que seus filhos serão sonâmbulos falantes no futuro. Ela quer disseminar um processo de eclosão da espiritualidade para as pessoas. Não que elas tenham que trabalhar mediunicamente. Não é isso. Mas ela se entender como espírito imortal. Ou seja, viver em vida, encarnado, com a consciência de ser multidimensional. Ah, mas isso implica em quê? Implica em você não ser um espírita que trabalha na casa espírita, assume, faz palestra, assume cargos e tem medo de morrer. Uma vez, num estudo que eu estava participando, eu fui perguntar isso e todo mundo que estava ali tinha medo de morrer. E aí as pessoas riam, brincavam, só que eu não acho isso extremamente sintomático. Por quê? Porque a doutrina espírita veio tirar da gente o medo da morte. Eu não tenho que ficar angustiado porque eu tenho 80 anos. Eu não tenho que ficar angustiado porque eu estou com um problema de saúde. Mas, se eu fico, não tem problema nenhum, tá, gente? Se eu, Anderson, ficar, não tem problema nenhum. É o ser humano. Eu estou dizendo o seguinte: antes, eu tenho que trabalhar essa visão de mundo de que eu sou um espírito imortal, para o meu próprio bem, e não ficar com neura do medo da morte, já que todo conhecimento espiritual é focado no abandono do apego às coisas do mundo material, em vida. E aí, ao ter uma visão multidimensional, em que eu consigo me ver, enquanto encarnado, como espírito imortal, e aí, o que acontece? As minhas percepções da realidade da vida se ampliam. Mesmo que não implique em eu ter que trabalhar como médium, em eu ter vidência, em eu ter psicofonia, em eu ter psicografia, em eu ter desdobramento. Mas a minha condição enquanto indivíduo é de uma percepção, de uma superintuição que me deixa sempre linkado com a realidade espiritual da vida. E isso acontece na terceira idade. É comum. Porque a pessoa está aposentada, ela não está mais na correria do dia a dia, ela tem mais tempo de leitura, palestras no YouTube, áudios, passeios em lugares de floresta, de campo, lugares mais tranquilos. Tudo isso e o próprio processo da idade. Tudo isso vai fazendo com que a percepção dela se amplie. Se ela tiver um conhecimento doutrinário tranquilo, se ela refletiu sobre o que leu, isso vai acontecer e ela não vai ficar espantada. O problema é que a maioria das pessoas tratou o conhecimento como religião, apenas, aquela coisa tradicional.
lê o livro e acabou. A pessoa não buscou entranhar no seu ser essa visão multidimensional da vida. Esse que é o problema. Porque é natural, porque eu sou um espírito encarnado. Eu não sou um espírito isolado da realidade espiritual. Nenhum de nós é. No Livro dos Espíritos, eles perguntam: o influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Os espíritos vão dizer: muito mais do que vocês imaginam. Eles influenciam vocês de tal forma que, de ordinário, eles vos guiam assim de uma forma. Só que isso acontece com todo mundo, não é só com o médium. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai dar a definição de médium aquele que percebe a influência. A maioria das pessoas não percebe. Mas não quer dizer que não tem influência. E se você percebe a influência, não quer dizer que você tenha que trabalhar numa reunião mediúnica. Você pode ser professor, você pode ser médico, você pode ser faxineiro, você pode ser qualquer coisa, mas você percebe a influência mediúnica em você. Com a idade, o que acontece? As pessoas vão ficando, vão vendo Jesus. Não é isso, Cecília? Vão vendo Jesus chegar, não é? Jesus vai chegando no horizonte. Ah, meu querido, ainda não vi Jesus, não. Eu não vi Jesus ainda, não. Eu vejo todos os irmãos que estão à tua volta, menos Jesus. E Jesus não está à tua volta. Significa, o irmãozinho que está à tua volta, nesse momento, ele é perturbador e está querendo encarnar em mim. Entendeu? Então, eu não é Jesus que faz isso. Porque eu sou uma menina que estou aqui quietinha, ouvindo, tranquila, meditando nas palavras. E aí? Santa! Olha, estou aqui me preparando para o desencarne com Jesus. Aí, mas, sim, ó, veja bem. estou A gente me preparando para o desencarne com Jesus. Mas ainda não vi, Anderson. É eu verdade. falei isso para você. Eu falei para os meus alunos. Coisa que eu não vi, pois Eu falei para os meus alunos essa semana. Eles falaram: ah, professor, não sei o que. Eu falei: não, olha só, eu já estou vendo Jesus ali na esquina. E ele está falando assim: venha. Eu já estou indo. Eu e a Rainha Elizabeth, né? Estamos porque é natural, né, gente? E a gente tem. Aí eles falam, os alunos falam, né? Ai, cruz credo, professor, cruz credo, não sei o quê. Gente. Anderson, não é natural. Desculpa. A morte não é natural, porque a morte natural, você não tem idade. Pode Exatamente. ser. Tá bom, aqui do grupo, talvez aqui do grupo eu seja mais, vamos dizer, que tenha mais um pouco tempo de vida, né? Não, a mais não tem como você mesmo está dizendo, não tem como saber. Porque eu posso sair hoje. Né? Não tem como saber. Não tem como saber. Entendeu? Porque pode ser pessoas muito mais jovens. Eu, agora, esses dias, eu perdi minha amiga de 45 anos. A minha amiga. E ela é mais jovem do que eu, quase 20 anos. Então, querido, a partida não tem idade. Tem sim. Nós estamos aqui pré-determinados com cada um traz o seu tempo. E o meu tempo, eu tenho certeza que eu acho que vai ser maior do que o da Maria Elizabeth. Tá? É o que eu espero. E aí, o que acontece? Não temos como saber o tempo de vida, né, de cada um. Mas isso também não pode ser algo que me angustie, né? A gente vai ter que entender, então, que o Dr. Bezerra ele está nos dando conselhos importantes, deixando claro para nós que
a realidade espiritual da vida é muito ampla, cabendo a nós estudarmos essa ciência com muito carinho, com muito amor, com muita humildade. Ele termina o texto dele dizendo o seguinte: possuindo na minha clínica espiritual fatos interessantes, cabíveis nos temas em apreço, consignados neste livro, patrocinarei aqui a exposição de alguns deles para estudo e análise dos fatos espíritas, convidando o leitor à meditação sobre eles, pois o espírita necessita profundamente de instrução geral em torno dos fenômenos e ensinamentos apresentados pela ciência transcendência de que se fez adepto, ciência mortal que não poderá sofrer o abandono das verdadeiras tensões do senso e da razão. E ele termina assinando Adolfo Bezerra de Menezes. Então, o indivíduo precisa, na medida do possível, tomar conhecimento dos fatos da mediunidade, das faculdades anímicas, para que possa fazer devida relação com o Evangelho. Se você estuda o Evangelho, mas não medita à luz do conhecimento espiritual, isso pode trazer uma repetição encarnatória, em que nós fazíamos isso em outras vidas, e não foi suficiente para nós vencermos o orgulho e o egoísmo. O que o Consolador Prometido faz? O Consolador Prometido faz é trazer o conhecimento do Evangelho à luz da realidade espiritual da vida, à luz da reencarnação, à luz da imortalidade da alma, à luz da evolução dos espíritos. E a mediunidade foi o instrumento que Kardec utilizou para tomar contato com a reencarnação, com a imortalidade da alma, o esclarecimento dos espíritos. Então, se você abre mão disso, você vai, muitas vezes, ter uma leitura do Evangelho que apenas repete o que foi feito no passado. Funciona? Funciona. Funciona. Desde que você seja dedicado. Então, funciona para um número muito reduzido de pessoas. Já com conhecimento espírita, a luz do Evangelho brilha. Você começa a entender o que Jesus quer dizer com a parábola do bom samaritano. Você começa a entender o que Jesus quer dizer com a parábola do filho pródigo. Você começa a entender o que Jesus quis dizer quando ele se referiu a Marta, a Lázaro. Você começa a entender os ensinos de Jesus. E aí, ao entender, não é uma coisa imposta pela crença, você tem melhores condições de viver esses valores. Já não é uma coisa fruto de uma imposição dogmática, mas fruto da compreensão do ensinamento. Quando você compreende, então a reencarnação, a mediunidade, a sobrevivência da alma, ela amplia a nossa visão para a nossa melhoria. Aí você vai ler o Evangelho. Aí aquilo, você entende. Eu costumo falar em muitas palestras, muitos estudos, sobre a seguinte postura, vocês perdoem que eu estou repetindo de novo. Ananias. Ananias foi perseguido por Saulo de Tarso. Ele foi para Damasco, onde morava. Saulo encontrou com Jesus pelo caminho, a caminho de Damasco, e fica cego. Ananias está em casa, na casa dele em Damasco, em sua casa. E Jesus aparece para ele. E ele diz: que quereis, Senhor? Quero que vá a Saulo e o cure. E eu costumo dizer, gente, perceba bem, Ananias não é citado, não é um apóstolo citado. Ele é apenas mais um cristão. Ele só é conhecido por causa dessa passagem. Mas ele tem toda uma vida dentro da escola cristã. E ele, quando Jesus aparece para ele, mediunidade, ele não sai correndo.
Por que Ananias não sai correndo com a aparição de Jesus? Porque a vivência mediúnica fazia parte da vida dos primeiros cristãos. E hoje, o espírita, que traz consigo o cristianismo redivivo, a mensagem do evangelho, não pode ter medo de morrer. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ou seja, quem crê nos meus ensinamentos, quem segue meus ensinamentos, quem vive os meus ensinamentos, jamais morrerá. Porque você vai se perceber como espírito imortal. Então, é só esclarecendo que quando a gente falou da questão da pessoa que não estuda e só quer estudar o evangelho, ela estuda mal o evangelho. Porque como ela não tem o conhecimento da realidade espiritual da mediunidade, da doutrina espírita, ela, quando lê, mas ela lê automaticamente e não vive. Tá bom, gente? Alguma questão, gente? Que vocês não levantaram essa questão, eu mesmo estou levantando e explicando o que eu quis dizer antes com essas palavras. Não é que a gente não tenha que estudar o evangelho. A gente tem que estudar o evangelho, sim, com certeza. Diariamente. Meditar, refletir. Mas se você tiver o conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita, esse olhar para o evangelho vai te permitir possibilitar uma maior clareza do entendimento do que está escrito ali. E isso vai te trazer, não uma relação de imposição, faça isso para ir para o céu. Não, vai te dar um entendimento educativo do porquê aquele caminho é o melhor. Ok? Agora estamos aqui no Zoom transmitindo. E nesse momento, gente, você que está aí assistindo a gente, todo mundo fechou a câmera. Todo mundo fechou a câmera. Então, estou aqui olhando para todo mundo com a câmera fechada e estou perguntando, tudo bem? Eu não sei se está tudo bem. Tudo bem. Tem alguma pergunta? Eu não sei. Tudo A minha bem, está Marcelo, fechada a sua porque... câmera. Não posso, porque tem gente botando de roupa atrás. Então, não faça Imagens isso. inapropriadas. Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube. E, então, terminamos aqui com essa mensagem do Dr. Bezerra. Espero que esse estudo possa nos ser útil. Há muita coisa na mediunidade, gente, que a gente precisa estudar. E o importante de você ler livros como esses daqui, que eu citei, e outros, livros até de outros países, né? Conhecimentos que a gente não tem normalmente contato, né? É porque você começa a perceber que... Olha só um livrinho bom, editado entre nós, que quase ninguém lê, e que traz informações importantes. Deixa eu tirar o fundo de tela aqui. Isso aqui é um fundo de tela, tá? Isso aqui não é minha Isso sala, que eu ia não. falar, porque aí não aparece, só aparece o rosto. O livro sumiu. Agora Eu não sim. tenho Comunicação Mediúnica entre os Vivos. É um livro importante, que não é nem muito grosso, e vale a pena ter na biblioteca, né? Outro livro que tem a ver com o tema que a gente estudou, também do mesmo autor, A Crise da Morte. Claro que ninguém precisa ficar lendo esses livros, mas isso faz diferença quando você toma contato com a realidade do desdobramento, da vida após a morte. Está aqui o Robert Morrow, essa senhora do Rio Grande do Sul, Drica Drais, Silda Drais, ela conta as experiências dela, né? Tem
vários autores nos trazendo muito conhecimento. É claro, eu posso ignorar isso tudo, ninguém é obrigado a ter esse conhecimento, né? Você não precisa ler nada disso para trabalhar mediunicamente, para ser espírita, para ler o Evangelho. Mas, ao se enriquecer com esses conhecimentos, você vai fazendo as devidas correlações, porque o fenômeno é o mesmo, né? Quanto mais você tiver conhecimento, mais você pode dizer, olha, há um conhecimento do porquê isso acontece. Então, quando eu digo de que a mediunidade ela não aflora só na infância, mas em várias etapas da vida, é que a observação não minha, não só minha, e nem só do que a Jaqueline falou, mas a observação de qualquer trabalhador de casa espírita mostra para a gente isso, né? Há pessoas, às vezes, com 80 anos, cuja nunca teve mediunidade, e quando se entra na reunião da educação da mediunidade, eu vi isso acontecer. Eu vi, ninguém me contou. E eu falei, a senhora já tinha acontecido isso ao longo de sua vida? Não. E ela trabalhou com a gente 4 anos com a mediunidade. Ela nunca tinha se trabalhado como médium, ela nunca tinha visto o espírito, e isso só aflorou depois que ela veio para a educação da mediunidade. Então, quando o trabalho é sério, quando a espiritualidade investe, quem define isso é a espiritualidade. Você não força nada, mas quem vai definir se há espaço? Você não vai forçar nada, porque forçar não é o caminho. Mas você cria as condições que possibilitam o acesso. E uma dessas condições qual é? O estudo e a frequência. Se vai aflorar, se não vai, aí é uma outra questão. A qualidade da mediunidade. Sim, com certeza. O médium de berço, ele tem condições de ter uma qualidade melhor, desde que ele também se dedique, desde que ele também tenha amor, desde que ele também pague o preço como Ivone pagou, como Chico Xavier pagou, como Divaldo Pereira Franco pagou. Só ter a mediunidade de berço não é garantia da qualidade do conteúdo mediúnico. Só isso não é. O que vai qualificar a qualidade da tua transmissão mediúnica é a sua espiritualização, a afabilidade, a doçura, o desapego, o equilíbrio emocional, dar afeto e receber afeto, a ausência de vícios, o estudo, a reflexão, a bondade, a ternura, o perdão. Isso vai dar à pessoa uma maior abertura das suas percepções espirituais. Essa é a condição fundamental da qualidade da mediunidade. Ter sido ela nascida em berço, ou ter aflorado na adolescência, ou ter aflorado após os 40 anos, não necessariamente atesta a qualidade da comunicação. Ok, gente? Alguma dúvida sobre isso? Alguma questão sobre isso? Antes da gente terminar? Hein, Marcelo? Você falou alguma coisa? Não, tudo bem por aqui. Agora eu posso ligar. Então, gente, ficamos por aqui, tá? Espero que esse estudo possa ter sido útil, de alguma forma, nós possamos continuar juntos, estudando. As pessoas que, porventura, devido à nossa grande audiência, pelo menos é o que está mostrando aqui, né? No YouTube, tem uma pessoa assistindo. Se alguém mais tarde quiser levantar qualquer questão, escreva lá no YouTube, de forma fraterna, educada, amorosa, e se a gente puder e souber responder, a gente, durante a semana, vai responder, sempre sabendo que, às vezes, a gente não tem condições, porque a gente não conhece tudo e não sabe tudo. A gente também é estudante, pode ser que tenha coisas que a gente tenha que estudar antes de responder, etc, etc, etc. Marcelo, já que você que está com a câmera aberta, faz nossa prece final, por favor. Senhor Jesus,
muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo cada dia mais, que todos nós possamos continuar nesse caminho, nos autoconhecendo, para que possamos nos aperfeiçoarmos mais, aprendermos mais sobre a espiritualidade, toda a sua complexidade. Agradecemos por mais um dia de estudo e que todos tenhamos um final de semana abençoado e guiado por Ti, Senhor. Que assim seja. Gente, vamos encerrar a transmissão via YouTube. Até a semana que vem.